Shalom Adonai, Deus abençoe você, pastor William Guedes falando contigo. Quero convidar você a meditar comigo, carta à igreja em Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18 até o versículo de número 29, né? Todo o restante aí do capítulo 2 é a história dessa igreja. Essa igreja corresponde ao ano 400 depois de Cristo até o ano 1100. Hoje nós vamos ver o que está escrito aqui, o que o Senhor estava elogiando, criticando, né, alertando aí e falando das promessas daqueles que foram fiéis a Ele nessa igreja. Hoje nós vamos ver isso. E amanhã nós vamos ver o que aconteceu no ano 400 depois de Cristo até o ano 1100, certo? Nós vamos ver o que aconteceu. Tá? Então vamos lá. Eu não vou ler, estar lendo todos os versículos, porque são muitos versículos, mas vamos ver alguns versículos. Tiatira, uma igreja relaxada. Olha só o tema aqui, né? Tiatira, uma igreja relaxada. Apocalipse 2, versículo 18 ao 29. Uma igreja relaxada e libertina. Significado da palavra Tiatira, sacrifício contínuo ou perpétuo. Um sacrifício era para ser uma igreja que teria que sacrificar ao Senhor continuamente e constantemente, cada vez mais, eles estavam fazendo o contrário, se entregando cada vez mais ainda às obras da carne, à promiscuidade. A primeira parte aqui, no versículo 18, como Jesus se apresenta a eles. Olha só, como Filho de Deus, olhos como chama de fogo, significa que ele sonda mente e corações. Quando o Senhor fala que ele tem olhos como chama de fogo, é aquele que vê tudo, é onipotência, onipresença, onisciência. Ele está vendo tudo. Provérbio 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. E Hebreus capítulo 4, versículo 13, todas essas coisas estão patentes e descobertas diante daquele a quem temos que prestar conta. E aí, pés semelhante a bronze polido, é a forma como Jesus se apresenta a ele, ele dará a cada um conforme as suas obras. Esse é o significado. Aí no versículo 19, ele começa elogiando, tem alguns elogios, algumas qualidades a essa igreja. Conheço as tuas obras. O Senhor está falando aqui, olha, eu sei o que vocês têm passado. Quando ele fala, quando fala dessas qualidades, não é a igreja toda. É lógico que todas as igrejas existia um grupo fiel, certo? Como nós sabemos que hoje nós estamos vivendo o período de Laodiceia, que é a pior igreja, e Filadélfia, uma das melhores igrejas. Ou seja, hoje nós temos os fiéis e temos os infiéis, tá? Então aí, segundo elogio, conheço o teu amor. Então era uma igreja amorosa. Conheço a tua fé, conheço o teu trabalho, o teu serviço, conheço a sua perseguição ou a sua perseverança, conheço, né, as tuas últimas obras. As tuas últimas obras eu conheço o que vocês fizeram. O que mais que ele vai falar aí? Versículo 20, ele critica essa igreja de Tiatira, né, porque eles estão aceitando a doutrina de Jezabel. Existia supostamente ali uma líder naquela igreja, né? Uma das líderes, e ela estava predominando acima do pastor. Ela estava influenciando muitas pessoas, obviamente, negativamente. Quando fala de Jezabel, lembra da mulher do rei Acabe. A pior mulher da Bíblia foi Jezabel, né? Lá, aqui em Apocalipse, a gente vê falando novamente sobre ela, que na igreja ali, eles aceitavam, né, doutrinas, ensinamento dessa mulher. Possivelmente pode ter sido uma mulher com o nome de Jezabel ou uma mulher que tinha as mesmas características de Jezabel. Hoje, quando nós vemos uma mulher que ela quer ser a líder de casa, ela quer impor, ela quer ser autoritária, certo? Ela é mandona, certo? Nós a chamamos de Jezabel, mulher diabólica, né? Aí a gente vai ver aqui também, certo? Quais são, né, as doutrinas dela. Ensino diabólico, seduz os servos a praticar prostituição, certo? Lá em Números 25, versículo 1 ao 3, né, quando ali, na trajetória ali, né, existia um grupo de hebreus ali, ou na época falava hebreus, né, mais à frente são israelitas, né, ou povo judeu, né, no Novo Testamento a gente fala mais judeus. Quando eles estavam saindo do Egito para a Terra Prometida, chegou um período que eles começaram a se prostituir com outras mulheres, achando que seria algo que iria agradar ao Senhor, sendo que Deus sempre falou para não misturar com aquele povo. Quando o povo estava vindo para a Terra Prometida, Deus falou, olha, não misture com aquele povo, tá? Outra coisa também,
Vai falar aqui que começaram a sacrificar coisas a outros ídolos, né? Deus dá oportunidade para se arrepender. Deus estava dando oportunidade para esse povo para se arrepender. Quarto resultado aqui desse estilo de vida, versículo 22, né? Vai aparecer doenças, né? Tremenda aflição, seus filhos morrerão se não se arrepender. Olha só o versículo de número 22 e 23, tá? Eu estou vendo que o vídeo está grande, né? Não tem problema, nós vamos aqui. 22. Eis que a próstro de cama, está falando das pessoas que fazem a prática dessas doutrinas de Jezabel, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, as pessoas estavam aí caindo em sedução, praticando a prostituição, a promiscuidade. Então o Senhor está alertando a igreja a parar com isso, porque alguns estavam gerando doença. Existem doenças que são consequência de pecado. Não estou falando aqui, né, ensinando para vocês que todo mundo que está doente é porque pecou. Existem alguns casos, sim. A gente sabe, obviamente, notoriamente, que existem algumas consequências, né, de doenças que são por causa do pecado. Em quinto lugar, palavra para quem não aceita a Jezabel, versículo 24. Fiquem firmes sem seguir a esses deuses, né? Olha só o versículo 24 e 25. Falsos ensinos e profundeza de Satanás. Olha o versículo 24 e 25. Digo todavia a vós outros, demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Está falando aquele grupo de pessoas que não se inclinou a essas práticas, né? Versículo de número 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Jesus está falando, olha, fique da forma como vocês estão, buscando a mim e não buscando essas práticas pecaminosas, tá? E indo para o encerramento, ao vencedor, qual é a promessa que o Senhor dá ao vencedor? Versículo aí 26 ao 29. Receber poder sobre as nações, governarão, né, com a vara de ferro, ou seja, vão liderar, vão ser povo abençoado. Está falando que a igreja de Tiatira, aquele grupo de pessoas que ser fiel ao Senhor, a promessa é de bênção, de vitória, né? Receberemos, né, um novo dia, uma nova história, ou seja, a estrela da manhã significa isso. O versículo 28 fala assim, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Está falando uma nova história, novo tempo, novo estilo de vida. Tá? Hoje nós vimos aqui o que diz a carta de Tiatira e amanhã nós vamos ver no período da igreja, do ano 400 ao ano 1100, o que aconteceu. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, querendo Deus.